Bom dia a todos. Obrigada pela presença nessa manhã curitibana congelante. Cheguei aqui, a primeira coisa que minha mãe falou foi: mas cadê teu casaco? Você veio sem casaco? Coisa de mãe, né? Obrigada, Maria, e toda a equipe do Creative pelo apoio, pelo convite, né, para estar aqui hoje. Nosso tema, então, o que tem lá fora, é a minha provocação para vocês, né, uma conversa sobre vida e escola. Então, meu nome é Tenille, eu sou publicitária de formação, tenho uma especialização em gestão empresarial e hoje eu trouxe essa caneca não só porque a organização do Creative pediu, mas essa caneca tem um significado para mim. Eu comprei essa caneca num momento em que a minha insatisfação profissional estava latente. Eu trabalhava na indústria automobilística, na área de marketing, em São Paulo, e eu estava bem satisfeita com o estilo de vida que eu levava lá. E essa, não sei se todo mundo consegue ver, mas essa caneca tem uma gaiola com um pássaro dentro. E eu me senti esse pássaro dentro da gaiola. Eu falava, acho que tem muito mais coisa para fazer lá fora, muito mais vida, muitas mais possibilidades de atuação. E eu estou aqui com as minhas asas sem poder voar dentro dessa gaiola. E um dia um amigo meu, eu contei essa história para ele, ele falou, mas você viu que a porta da gaiola está aberta? Eu falei, olha, boa observação, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a planejar o meu período sabático. Eu falei, eu quero tirar um tempo e viajar, porque eu sabia o que eu não queria, mas eu não tinha a mínima ideia do que eu queria de fato. E aí eu comecei a planejar um período sabático e guardar dinheiro para isso, enfim. E desde o momento em que eu decidi que eu ia fazer uma viagem até o momento de fato começar a viagem, foram mais de 3 anos. E nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação em dinâmica dos grupos pela SBDG, que foi para mim a primeira oportunidade que eu tive de ser exposta a um modelo de educação que não é o modelo de educação convencional que a gente está acostumado de sentar e receber o conteúdo de um professor, mas sim a gente era convidado a gerar esse conteúdo, então esse conhecimento para nós mesmos e para os colegas, e os professores eram apenas facilitadores nesse processo. Então, para mim foi um momento de reflexão, de perceber o quanto, na verdade, a gente, às vezes, para mim, né, o quanto, na verdade, eu estava passiva em outras áreas da minha vida também, não só naquela. E comecei a pensar sobre essa questão da educação, né, de quanto isso influencia a vida que a gente leva. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa informal sobre modelos inovadores de educação a partir desse momento. E aí, logo um ano depois, menos de um ano depois, eu comecei essa viagem, né? E aí, uma das coisas que eu sabia que eu queria fazer era visitar a Green School em Bali. Alguém já ouviu falar da Green School? Quantas pessoas? 5, 6... Tá, legal. A Green School, ela fica em Bali, na Indonésia. Então, Bali é uma ilha hindu, fica na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em quantidade de pessoas, mas Bali é o único lugar na Indonésia que não é muçulmano, que é hindu. E tem uma cultura hindu intacta, então é muito legal de ver isso, porque tem cerimônias acontecendo lá o tempo inteiro, as oferendas com incensos e frutas todos os dias na frente das casas. E é lindo, o cartão postal de Bali, na verdade, são extensos campos de arroz. E como é uma ilha cercada por praias lindas por todos os lados, tem muita cachoeira, a natureza exuberante, assim, muitas montanhas, vulcões, enfim, tem de tudo de natureza lá. E a gente tinha uma moto e eu andava com essa moto e você anda com a moto por Bali cercado por aquela natureza. Então, a experiência de estar em Bali por 6 meses, que foi o tempo que eu fiquei lá, enquanto trabalhava na Green School, já teria valido a pena, mas ainda teve essa experiência na Green School, né? Ai, gente, desculpa, é que é pro lado direito, daí me dá um tilt aqui. O botão é pro lado direito que passa. E pra mim volta, né, pro lado direito, enfim. Então, aqui é uma foto da Green School que eu tirei no caminho que eu fazia para ir até a escola. Esses são os 3 principais prédios, eles chamam de Heart of School. E como vocês podem ver, a escola fica no meio da natureza mesmo, no meio da floresta. É inteira construída de bambu, é uma das maiores construções de bambu do mundo. Essa escola foi fundada pelo John Hardy, que é um canadense, ele tinha dislexia. Então ele sofreu muito na escola e ele morava em Bali já há 25 anos quando ele fundou a escola. Ele é joalheiro, mas ele queria retribuir para o mundo, para Bali, de alguma forma, tudo que ele tirou da ilha.
Então ele construiu essa escola. Quando eu comecei a respirar e vivenciar essa experiência na Green School, foi que eu comecei a conectar mesmo de fato a relação que a escola tem, o modelo de educação tem na nossa vida, o impacto disso, né? Porque lá é um espaço onde se valoriza o indivíduo, se respeita o indivíduo, se dá liberdade, autonomia e responsabilidade também. E eu fico imaginando como que essas crianças... Na verdade, eu nem preciso imaginar muito, eu já sei, né? Como que essas crianças saem de lá com essa formação que elas têm. Eu nunca conversei com crianças tão autoconfiantes em toda a minha vida, assim, era uma coisa impressionante para mim conversar com eles e ver o nível de maturidade que eles tinham lá. E eu fico pensando que num modelo convencional de escola, onde você tem sempre que ficar quieto, obedecer, né? Quem obedece não se responsabiliza, né? Porque a responsabilidade é de quem está mandando. E aí a gente sai da escola nesse modelo em que até o 3º ano você tem que pedir para ir no banheiro. E aí quando você sai de lá, um ano depois você tem que votar, dirigir, decidir o que você vai fazer da sua vida. Então, qual que é a importância que tem isso, né? E aí eu conectei isso com a minha realidade também. Eu estava num modelo de trabalho, que na verdade a maioria das pessoas está, onde alguém te diz a hora que você tem que chegar, a hora que você tem que sair, a hora que você vai almoçar, quando que você pode tirar férias, o que você tem que fazer, enfim. Então, para mim foi muito interessante estar lá vivenciando essa realidade, justamente por conectar com a minha vida, né, pessoal? Então a Green School é uma escola sem paredes e esse é o principal talvez diferencial dessa escola. Uma escola sem paredes, tem uma professora que escreveu um livro lá que ela diz que é uma metáfora para o modelo de educação da escola. Porque o fato de não ter paredes na escola incentiva a exploração, a experimentação, testar várias coisas. Então, um aluno que em um momento é um engenheiro que está construindo alguma coisa, de repente ele é um ativista que está fazendo uma passeata na rua, ele é um yogi, ele está plantando um jardim. Então, as crianças podem experimentar e ser muitas coisas lá. E os adultos também, né? Os professores também, os pais dos alunos também. Então, essa ideia da escola sem paredes diz muito sobre o ambiente que existe lá, traz muito a ideia do modelo de educação, assim. E aí a minha vida também era sem paredes lá. Então, primeiro que eu ficava na escola o dia inteiro, eu sentia todas as mudanças de temperatura durante o dia, eu sentia o cheiro da chuva quando chovia, eu ouvia as músicas que estavam sendo cantadas pelos alunos, sentia o cheiro da comida que eles estavam cozinhando embaixo. Então, é uma experiência realmente que eu nunca tinha tido e eu nunca tinha pensado no quanto isso é valioso, assim. E fora isso, a casa onde eu morava, na verdade, era um cubículo que tinha paredes. Era uma casa de uns 20 metros quadrados, eu acho, né? Só que tinha esse jardim do lado de fora e eu passava muito mais tempo fora do que dentro, eu só entrava na casa para dormir. E todos os dias eu fazia meditação e yoga nesse quintal onde eu estava sentada ali. E eu percebia, assim, diversos pássaros cantando, eu ouvia o vento batendo nas folhas. Quando eu me esticava, eu via uma flor que estava fechada e de repente ela tinha desabrochado. Uma teia de aranha que ia ganhando mais, ia se tornando mais complexa dia após dia. Então, parece um papo de bicho grilo, né? E é um pouco. Mas, na verdade, isso foi valiosíssimo para mim, de perceber o quanto a natureza mostra pra gente que tudo é impermanente, que tudo passa, que tudo muda, que a regra da vida é a mudança. E a gente, quando está entre paredes, em ambientes que nunca mudam, porque as paredes nunca mudam, a não ser que você pinte de outra cor de vez em quando, mas é tudo sempre igual. E eu acho que as paredes, elas acabam limitando a gente também psicologicamente, de achar que a nossa vida tem que ser sempre igual, que a gente também não pode mudar. E a natureza mostra isso pra gente, que não, a mudança é que é a regra, né? E aí lá eu me senti muito, assim, vi várias possibilidades, me senti muito entusiasmada com relação a tudo que eu poderia fazer na minha vida. Então eu vou começar a contar um pouco sobre a Green School. Aqui tem mais algumas fotos. Eu trabalhava na área de comunicação lá, então eu fotografava. Eu trabalhei na reestruturação do site deles e também era fotógrafa oficial por 6 meses na escola. Então isso aqui é uma sala de aula.
Aquele ali são o prédio principal da escola, o Heart of School, que eu mostrei na foto anterior. Essa ponte liga a escola à comunidade. Esse rio passa praticamente dentro da escola, onde as crianças têm uma piscina aqui, as crianças vão e brincam no rio. Esse aqui é o centro energético da escola, é um quartzo, é uma pedra que veio do Brasil, para orgulho de todos os brasileiros que passam por lá. É bem legal, é bem bonita essa pedra. Aqui mais algumas fotos, essa aqui é a ponte de outro ângulo. Aqui é o quadro branco. Então esse quadro branco ele é feito de para-brisa de carro reutilizado. Eles pintam de branco atrás, dá para ver talvez o formato ali do para-brisa de carro. Fica bem pesado, mas todas as salas de aula têm esse quadro branco. E a escola é 100% autossuficiente. Então, assim, toda a energia que é utilizada pela escola é gerada pela própria escola. Tem diversas placas de energia solar, a energia do rio é utilizada, desse rio que corta a escola. Tem um sistema, um centro de reciclagem, que toda a comunidade, todas as famílias levam o seu lixo lá, porque em Bali não existe coleta de lixo. Para você ter coleta de lixo, você tem que pagar, muitas pessoas não têm condições. Então as famílias levam, a comunidade toda leva o lixo lá, que é reciclado dentro da escola. Tem banheiro seco, que é um grande desafio para todo mundo que chega lá de fora, porque é um banheiro que não tem água, basicamente, né? Sistema de aquaponia, sistema de compostagem. O ônibus da escola é movido a óleo de cozinha reciclado. Então você respira, a sustentabilidade está no DNA da escola, assim. E aí a escola também é um microcosmo do nosso mundo globalizado. Então lá existem crianças de mais de 35 países diferentes. Às vezes numa mesma sala de aula tem um aluno de cada lugar do mundo. E vocês podem imaginar o impacto disso na vida dessas crianças, na vida de todo mundo que mora lá, e que se envolve, né? Porque quando você está com pessoas de outros lugares do mundo, que têm outras verdades, outra cultura, outra religião, outras formas de enxergar as coisas, o quanto isso não enriquece também o nosso olhar, né? De você contestar suas verdades e falar assim, acho que a minha verdade não é a única verdade, né? Tem tantas outras verdades aqui. E isso para mim foi um exercício durante a viagem inteira, de perceber, porque a gente fui com meu marido, que está sentado ali, a gente foi para outros países também, e o tempo inteiro a gente contesta a nossa verdade quando a gente está em culturas que são muito diferentes da nossa. Então, você crescer num ambiente desse é uma coisa riquíssima, assim, né? Eu estava uma vez num círculo com professores, tinha uma professora usando véu, que era muçulmana, do lado de uma professora com dreads e tatuagem. E tá tudo bem, porque não interessa de onde você vem, qual a sua religião, qual a sua crença. O que interessa é o que você tem para compartilhar com as pessoas, né? O que você traz. E aí a escola, então, tem esse aspecto global, mas também é local. Existe uma preocupação muito grande da escola não ser um alien, porque é uma estrutura gigante no meio de uma vila que já existia ali. Então, como não interferir, né, na vida dessas pessoas, ou como trazer e contribuir ao invés de só tirar daqui. Então a escola, todas as crianças aprendem a falar o idioma local, acontecem cerimônias hindus dentro da escola, as datas comemorativas balinesas são celebradas. Aqui as meninas estão vestidas para fazer a dança balinesa e tal. E aí existe também essa questão de se atua localmente, mas a intenção é formar líderes globais para atuar mundialmente, né, com essas questões de tornar o mundo mais sustentável. E aí tem uma outra questão que é bem interessante, que tem 300 crianças, a escola tem 420 alunos, mas tem 300 crianças da comunidade que tem aula de inglês gratuito lá e também aula de sustentabilidade. Porque as crianças, provavelmente, os estudantes, eles vão para fora, provavelmente eles não vão ficar morando em Bali. E a ideia é tornar a ilha mais sustentável, que quem é responsável, quem vive lá de fato, comece a cuidar desse lugar. Então é com as crianças locais que eles fazem esse trabalho também. Existe um senso de comunidade fortíssimo lá, então assim, eu fiquei impressionada a primeira vez que eu estava lá, quando eu presenciei essa cena dessa foto aqui, porque eles estavam ensaiando para uma cerimônia hindu que aconteceu no dia seguinte na escola,
E quem estava dançando aqui eram as funcionárias da cozinha, junto com algumas meninas, que eram alunas da escola, e alguns pais de alunos tocavam música balinesa. Então eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa incrível que eu jamais poderia imaginar dentro de uma escola acontecendo, mas lá existe um senso realmente de comunidade que é fortíssimo. Aqui, por exemplo, os pais dos alunos ou outras pessoas da comunidade que produzem coisas ou que plantam, levam as coisas para vender na sexta-feira. Toda sexta-feira tem um mercado lá, que é como uma feira, então as pessoas levam as coisas para vender. Workshops, então os pais de alunos que, esse aqui estava acontecendo um workshop de culinária saudável, era um pai que dominava o assunto, convidou os outros pais, e daí todos os pais vêm, então acontecem workshops o tempo inteiro para pais dentro da escola. Inclusive, quando eles entrevistam um professor ou qualquer pessoa para trabalhar na escola, as pessoas passam por várias entrevistas. Eu conversei com uma pessoa que tinha feito 11 entrevistas. Então, a pessoa, além dela ter que ter um modelo, né, ela entender sobre educação, sobre modelos inovadores de educação e ter experiência com isso, eles querem saber se também esse professor ou esse funcionário ele vai ser um bom membro da comunidade. Então, é por isso, as pessoas fazem entrevista com os pais dos alunos, com diversos funcionários, porque elas querem saber quem você é como indivíduo e o que você vai contribuir sendo membro dessa comunidade, né? E a alimentação é super saudável, então você vê o menino comendo pepino aqui. Tem uns que saem com essa cenoura, assim, com o verdinho para baixo. Você não vê nada industrializado lá. E aí eu vou falar um pouco sobre o currículo, a metodologia. Então a missão da escola é proporcionar um ambiente de aprendizagem natural, holístico, centrado no aluno. Enquanto eu estava lá, eles estavam fazendo reuniões entre os professores para definir como eles sairiam da condição de centrado no aluno para guiado pelos alunos. Então, vocês imaginem o quanto avançado eles já estão, né? E aí tem como visão preparar uma geração de cidadãos globais que tem desejo de assumir a responsabilidade pela sustentabilidade do mundo. E isso é uma coisa visível lá e pelo que eu vou contar para vocês agora, nos próximos minutos, vocês vão conseguir compreender, mas isso é uma coisa que realmente está acontecendo lá e você vê isso diariamente. Que eles estão tendo sucesso nessa missão, nessa visão, nesse objetivo que eles têm. Então, o que é esse ensino holístico? A maioria das escolas convencionais, ela foca apenas no aspecto cognitivo e intelectual das crianças, né? Para desenvolver isso. Quando a gente fala do ensino holístico, tem outros 3 aspectos aqui, que são o social, o emocional e o físico. Então, isso significa que uma aula de teatro tem o mesmo peso que uma aula de matemática, ou que uma aula de ciências tem o mesmo peso que uma aula de yoga, porque eu estou desenvolvendo um indivíduo, estou desenvolvendo alguém, preparando alguém para a vida, e não para o mercado de trabalho. Então, a gente vê tudo acontecendo, as crianças elas experimentam muitas coisas, o conteúdo é passado de forma muito diversificada. Então, por exemplo, aqui eles estavam tendo um teatro, mas o conteúdo do teatro tinha a ver com questões ambientais. Eles estavam fazendo experimentações aqui, o outro estava construindo alguma coisa, cozinhando, fazendo aula de yoga. Então, isso faz parte da rotina da escola o tempo inteiro, assim. E o que eu fico pensando é que muitas vezes num modelo convencional, quando você foca só na questão matemática, linguística, a criança, se ela não vai bem naquilo, ela sai estigmatizada, né? Ou pensando que ela é burra ou que com baixa autoestima, porque ela não foi bem na escola, a vida inteira ela sofreu para, enfim, passar de ano. Ela não pode errar. Não pode errar nunca, né? Não existe essa possibilidade, porque se fala muito, a gente aprende com erro, mas na escola os erros são... é drástico, né? Se você erra, você reprova de ano, enfim. Então... Nota vermelha. Tão temida a nota vermelha. E aqui, as crianças, todos os talentos, eles são valorizados, né? Então, essa menina aqui é uma artista, assim. Depois, se a gente tiver tempo de mostrar o vídeo, vocês vão ver ela cantando. E aí, você vê que, assim, cada um tem um talento diferente. Às vezes, não é aquele linguístico-matemático, né? Então, aqui existe possibilidade de todo mundo aflorar todo o seu potencial, enfim, e de nutrir isso. E também, por outro lado, eles falam muito, batem muito na tecla assim, descubra qual é a sua paixão, o que você gosta de fazer.
né? O que te dá prazer de fato? O que você fica feliz em fazer? E numa escola, como que a criança vai descobrir o que ela gosta de fazer se ela tem que sentar e ficar quieta e responder a apostila, né? Então aqui é possível que a criança realmente descubra o que ela gosta de fazer. Aí eu achava muito interessante essas unidades temáticas em que as crianças têm um assunto específico e elas estudam aquele assunto 360 graus, então interdisciplinariamente, né? Então aqui o assunto era coco. Então eles vão subir no coqueiro e vão desenvolver a parte sinestésica. Eles vão fazer um jogo socioemocional com o coco. Eles vão fazer a arte no coco. Eles vão cozinhar com o coco. Eles vão fazer experimentos com o coco. E eles vão entender no mundo inteiro quais são as civilizações que usam o coco, como que usam. E eles vão eles mesmos testar para tentar usar daquela mesma forma, enfim. Então, essa é um contato muito direto com a realidade e é o sistema complexo que é a nossa vida. Porque assim, em escola geralmente é uma matéria separada da outra, mas na verdade na nossa vida não é assim, né? As coisas estão todas conectadas, elas estão todas interligadas. Então, é uma forma prazerosa de aprender e que também expande, né, a criatividade e aprofunda o conhecimento. E aí, uma ferramenta muito interessante que eles têm é a bússola da sustentabilidade, porque, como eu falei, sustentabilidade está no DNA da escola. Essa bússola da sustentabilidade, que eu coloquei ali no cantinho, são 4 pilares da sustentabilidade, que é a natureza, a economia, a sociedade e bem-estar. Então, isso significa que toda e qualquer aula ou atividade que seja preparada na escola, ela pode estar relacionada com algum desses 4 pilares da sustentabilidade, né? Então, eu participei de uma aula de matemática em que o professor começa perguntando para os alunos o que é qualidade de vida para você? E aí eles fazem um brainstorm, é saúde, é alimentação, é estar com a família, é não sei o quê. Como que a gente quantifica isso para fazer uma pesquisa? E aí os alunos começaram a fazer perguntas de como poderia ser quantificado, então, qualidade de vida. Quantas vezes você come salada por semana? Ou quantas vezes você convive com seus amigos por semana? E depois eles tinham que fazer uma pesquisa para entender quem que era o público que tinha mais qualidade de vida, os alunos ou os adultos. Então, era uma aula de matemática, mas estava relacionada com algum desses aspectos aqui, que era bem-estar. Essa aqui era uma aula de literacy, essas fotos aqui. Literacy é como se fosse numa sala de português aqui, o estudo de gramática e tal. E essa professora que estava dando essa aula é antropóloga. Ela ensinou os alunos como fazer uma pesquisa antropológica e eles foram para a comunidade ao redor da escola para entender como que as pessoas vivem, como que elas trabalham, qual que é a estrutura familiar delas, enfim. Conversando com as pessoas. Detalhe que aqui o idioma é outro, né? Porque os alunos aprendem inglês na escola. Apesar de eles arranham um pouco, né? Falam um pouco de barraça, mas não para desenvolver uma conversa, eu acredito. Alguns deles sim. Então tinha o desafio de falar um outro idioma e sair da bolha deles, né? Daquela realidade que eles estão acostumados, porque são crianças privilegiadas que estudam na escola, né? Uma escola particular. Então, e aí depois disso, então eles escreveram um livro para contar o que eles tinham visto, o que eles tinham conversado com as pessoas, e a partir daí eles treinam essa parte gramatical, de escrita e tudo. Então tudo isso é sempre assim, para a vida real, é sempre muito experiencial, muito hands-on e sempre ligado para fora da escola, sabe, que as coisas acontecem. Inclusive o John Hardy fala, que é o fundador. Eu gosto quando eu passo na sala de aula e não tem ninguém, porque significa que eles estão fazendo alguma coisa na vida real. Como desenvolver esses líderes globais, né, que é a visão da escola? Então, as crianças desde pequena, a ideia é que as crianças gostem de se sujar. E elas andam encardidas pela escola, assim, sempre com terra por tudo, por todos os lados. Elas tomam banho de mangueira, elas plantam a horta, elas brincam com os animais que tem na escola, elas regam planta, enfim. E por que isso, né? Porque você não consegue, por exemplo, alguém que cresceu num apartamento a vida inteira, né? Você pode até gostar de natureza, mas você não vai comprar uma briga por conta disso, porque você não tem uma conexão tão grande. Claro, existem exceções, né? Mas assim, quando você cresce tendo essa conexão com a natureza que é tão forte, você quer defender isso com todas as forças, você vê a importância disso, você de fato, você sente, né, que você precisa fazer alguma coisa
pelo mundo e pelo meio ambiente. Então, a ideia é que as crianças comecem realmente se conectando, descobrindo, até que quando chegam no sexto ano, que eles têm mais ou menos uns 11 anos, aí eles são chamados para ação. Então, daí os professores veem, olha, sabe isso que você gosta tanto? Então, a gente tem alguns problemas. E a gente precisa que vocês tomem atitude com relação a isso. Então, nessa idade, eles começam a trabalhar com ONGs, com organizações, e começam a pensar em soluções mesmo para o nosso mundo, né? Para as questões ambientais. Não só ambientais, como sociais também. Então, aqui tem esse espiral que mostra que eles entram descobrindo a natureza e eles saem como os líderes globais voltados para essa questão da sustentabilidade. Tem um programa que chama Jalan Jalan, no qual esses alunos... Jalan Jalan, em Bahasa Indonésia, significa andar, caminhar, passear. Então, eles toda quarta-feira de manhã eles fazem alguma atividade que está totalmente desconectada com o currículo da escola. Então, alguns vão fazer um trabalho com ONGs, outros vão surfar, outros vão aprender os fundamentos de arquitetura para construir uma casa sustentável, e cada um escolhe o seu tema e eles vão fazer essas atividades fora da escola. E aí um professor me contou de um grupo que estava fazendo um trabalho com relação aos tubarões, e eles foram até o mercado do peixe para ver se estavam vendendo tubarões. Quando eles chegaram lá, tinham centenas de tubarões mortos lá à venda. E o professor conta que eles voltaram na van e não sabiam, e todo mundo ficou quieto, ninguém falava nada. E aí depois eles começaram a refletir que talvez eles tivessem responsabilidade naquilo, porque eles estavam consumindo peixe daquele mercado. Então eles estavam, de certa forma, incentivando aquele comércio. Então, assim, são conexões, é um nível de profundidade de reflexão que você só faz se você está vivenciando aquilo, se você sente. Porque se você lê, você não tem um vínculo com aquela coisa daquela forma. Então eles resgataram tubarões e depois eles foram soltar os tubarões no mar e eles mergulharam para soltar os tubarões. Nisso um tubarão morreu. Então, assim, quanta coisa aconteceu e quantas reflexões que isso gerou, né, provavelmente. E aí assembleias que acontecem, era o meu momento preferido da semana, porque toda sexta-feira à tarde tem as assembleias em que os alunos apresentam os projetos que estão em andamento, tudo que eles estão fazendo. E assim, eles falam para esse público aqui, de umas 250 pessoas mais ou menos, que são as pessoas da comunidade, os funcionários da escola, as pessoas que moram próximo, que quiserem vir, os pais dos alunos, os professores, os próprios alunos. Então, desde os 5 anos de idade, eles estão acostumados a pegar no microfone e falar para uma plateia desse tamanho, né? E claro, eles às vezes dá branco, às vezes eles gaguejam, às vezes eles não lembram o que eles iam falar, mas tudo bem, porque todo mundo apoia eles. E o que ficou mais disso para mim é assim, vai lá e faz, sabe? Se você tiver com medo, se você não tiver certeza, vai lá e faz. E depois você vê quando eles chegam no ensino médio, a desenvoltura que eles têm para falar em público, assim, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, essas crianças. Nem no ensino médio, eu digo já ensino fundamental, assim, porque eles são expostos a isso. E não tem problema que eles errem. Se eles errarem, não tem problema nenhum. As pessoas entendem e na próxima vez eles acertam, né? Tinha um menino que estava com o microfone, ele tinha 5 anos, eu acho, da pré-escola. Ele falou que a turma dele estava pintando uns desenhos que eles iam vender na escola para salvar os orangotangos, que ia ser revertido para uma ONG que fazia um trabalho com os orangotangos. E ele tinha 5 anos, ele estava com o microfone falando isso para a plateia. É incrível, assim. E aí eu conversava muito com os professores lá, além do que eu via mesmo, né? E uma das coisas que mais marcou foi um professor que falou assim, como você ensina mais do que o que você ensina. Então, se você fala sobre liberdade, cooperação, respeito, mas na verdade você pratica autoritarismo, você pratica competição, você está ensinando mais com o que você faz do que com aquilo que você fala, né? E se você tem uma relação de poder com o aluno sai para a vida achando que é assim que funciona, que é na relação de poder, que é quem manda mais, chora menos, né? Então, tem esse aspecto que é super importante e assim, eu vi uma relação muito horizontal entre alunos e professores, e era sempre na conversa, era sempre com argumentos que um convencia o outro. Não é que não existia respeito, porque as pessoas às vezes confundem, né? O fato de, se não existe autoridade aqui ou autoritarismo, então eles não vão respeitar. Mas não, muito pelo contrário.
eu via que existia uma relação de amizade entre os professores e os alunos por conta dessa relação. E eu estava numa aula do ensino médio, chegou uma menina que era uma aula do ensino médio, então no segundo grau, né? E aí chegou uma menina que tinha uns 11 anos e falou: professor, eu estou desenvolvendo meu site e eu preciso de um designer. Será que tem alguém aqui na tua sala que é designer? E daí ele, não sei, pergunta pro pessoal. E daí os alunos estavam numa reunião, ela falou: desculpa interromper a reunião, mas eu estou desenvolvendo meu website, eu preciso de um designer. Será que algum de vocês é designer? Pode me ajudar? E daí e a menina tinha 11 anos de idade, assim, sabe? Ela estava na quinta série, não sei, quinta, sexta série. E eu achei uma graça aquilo. E daí isso mostra realmente essa horizontalidade. Não existe essa coisa da hierarquia, né? Nem entre alunos, nem entre professor, nem entre ninguém. É tudo bem horizontal. E aí uma outra questão é que o professor sai do papel de detentor do conhecimento para ser um aprendiz junto com o aluno, né? Porque a gente sabe que o conhecimento o acesso ao conhecimento é muito facilitado hoje, está no Wikipedia, está no Google. Então, o principal ponto é como você aprende, né? Como que você sabe se essa fonte que você está buscando informação é confiável, para quem você pode perguntar, que conexões você pode fazer entre isso e outra coisa, como que você pode aplicar esse conhecimento na sua vida prática, né? Então, o fato do professor saber ter o conteúdo todo não significa mais nada, né? E esse professor com quem eu conversava muito, ele falava: o professor é um aprendiz, da mesma forma como o aluno, só que o professor é um aprendiz avançado, o aluno é um aprendiz iniciante. Então, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai aprender juntos. E eu mostro para o aluno como que se aprende. Então, eu achava isso fantástico, assim. E realmente é uma coisa que acontece muito na prática lá. E, por último, os projetos que são liderados por alunos que na verdade, é só uma coisa natural, consequência desse ambiente onde eles vivem lá. Então, essas meninas aqui, quando elas tinham 11, 12 anos, elas iniciaram esse projeto que chama Bye Bye Plastic Bags. Elas já fizeram a apresentação no TED Talk Global para contar sobre isso. Esse projeto hoje está no mundo inteiro. Elas dão palestras nos maiores eventos de meio ambiente do mundo. Elas convenceram o governo de Bali de estabelecer uma lei. Então, a partir de 2018, é proibido sacola plástica em qualquer estabelecimento comercial, e foi graças ao trabalho delas. E elas começaram com 11 e 12 anos a fazer esse trabalho. Então, é uma coisa assim, você fica até um pouco envergonhado, assim, de estar lá, porque você fala assim: esses crianças estão fazendo, o que eu fiz até agora? E aí, esses dois irmãos, eles têm 12 e 16 anos, eles fundaram essa marca de roupa que é um empreendimento social. Todo o lucro é revertido para fazer uniformes para as crianças na Índia. Então, as crianças na Índia, quando completam 12 anos, se elas não têm como comprar uniforme, elas têm que sair da escola, porque o governo não paga. Então, eles fornecem uniformes para as crianças em algumas escolas na Índia, e aumentou o índice de matrículas nessa escola, que eles forneciam assim 78%, pelas crianças saberem que eles recebem uniforme lá. E essa menina faz reuniões de trabalho em Nova York, ela tem uma parceria com a Dona Cara em New York, tem modelos da Victoria's Secret que fazem fotos para eles. Então, assim, é uma proporção que a gente não tem ideia. E aí, por último, o BioBus, que é o ônibus da escola que é movido a óleo de cozinha reciclado, que foi uma iniciativa dos alunos também. E aí a escola deu tão certo que a escola pegou esse projeto, e tem várias questões que são relacionadas a isso. Então, os alunos têm aulas de ciências dentro desse ambiente do BioBus. As crianças da comunidade participam porque elas vão aos restaurantes buscar óleo de cozinha. Então, e daí eles fazem também sabonete e enfim, tem diversas frentes assim esse projeto. E aí, é isso. Eu acho que eu já estourei meu tempo, assim, bem estourado.